O que diz a Bíblia a respeito do batismo no Espírito Santo? Introdução. Compreendendo o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um dos conceitos mais poderosos e transformadores dentro da fé cristã. Central para as crenças e práticas de muitas tradições, este evento espiritual promete não apenas uma nova profundidade na comunhão com Deus, mas também um empoderamento para servir, testemunhar e viver uma vida que espelha o caráter de Cristo. Prometido por Jesus aos seus discípulos como um batismo diferente daquele realizado por João, não apenas com água, mas com o Espírito Santo. Este batismo é descrito como uma imersão na presença e no poder divinos que equipa os crentes de maneira extraordinária. Desde os relatos do Novo Testamento, onde os primeiros seguidores de Cristo recebem o Espírito Santo em um cenário de línguas de fogo e falam em diversas línguas, até as manifestações contemporâneas em diversas culturas e contextos, o batismo no Espírito Santo tem sido uma fonte de renovação espiritual e dinamismo. Ele é visto como um momento definidor que fortalece a fé dos crentes, intensifica a adoração, enriquece a comunhão comunitária e ativa os dons espirituais para o ministério e o testemunho. Nesta série de capítulos, exploraremos profundamente as bases bíblicas do batismo no Espírito Santo, seu significado teológico, e as implicações práticas que moldam a vida dos indivíduos e das comunidades cristãs. Analisaremos os textos sagrados, as interpretações teológicas variadas, as experiências pessoais e os desafios modernos relacionados a este tema. Com isso, buscamos oferecer um recurso abrangente que não só informe, mas também inspire os crentes a buscarem uma experiência mais rica e plena no Espírito Santo. Esta jornada pelo batismo no Espírito Santo promete ser tanto informativa quanto transformadora, convidando todos a redescobrir o poder e a presença do Espírito de Deus em suas vidas. Capítulo 1. O batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um tema fundamental no cristianismo, frequentemente associado com experiências de profunda transformação espiritual. Na Bíblia, esse batismo é mencionado em várias passagens, mas ganha destaque no Novo Testamento, particularmente nos Atos dos Apóstolos, onde é descrito como uma promessa de Jesus aos seus discípulos, que receberiam poder ao serem batizados com o Espírito Santo. Capítulo 2. Fundamentos bíblicos. Nos Evangelhos, Jesus menciona o batismo no Espírito Santo como uma promessa futura. Em Atos 1, 4 e 5, Jesus ordena a seus discípulos que permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos de poder do alto. Ele afirma: pois João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Este capítulo examinará essas passagens e outras relevantes, explorando o contexto bíblico dessa promessa. Capítulo 3. O dia de Pentecostes. Atos 2 de 1 a 4 relata o cumprimento da promessa de Jesus durante o Pentecostes. Os discípulos estavam todos reunidos em um lugar quando ouviram um som semelhante ao de um vento forte, e viram línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Este capítulo discutirá a importância desse evento não só para os discípulos, mas para a formação da igreja primitiva. Capítulo 4. Implicações teológicas e práticas. O batismo no Espírito Santo é interpretado de diferentes maneiras entre as denominações cristãs. Enquanto alguns veem como uma experiência única que ocorre simultaneamente com a conversão, outros o consideram um segundo momento de graça que capacita o cristão para o ministério e o testemunho. Este capítulo explorará essas diferentes interpretações, analisando como elas influenciam a vida e o ministério dos crentes. Capítulo 5. Testemunhos e experiências modernas. Este capítulo reunirá histórias e testemunhos contemporâneos de pessoas que afirmam ter experienciado o batismo no Espírito Santo. Essas histórias ajudarão a ilustrar como essa experiência continua a ser relevante e transformadora na vida dos cristãos hoje. Cada um desses capítulos proporcionará uma compreensão mais profunda e enriquecedora sobre o batismo no Espírito Santo, oferecendo uma base sólida tanto para os novos crentes quanto para aqueles que desejam aprofundar seu entendimento teológico. Capítulo 6. A diversidade de dons espirituais. A Bíblia ensina que com o batismo no Espírito Santo vêm também os dons espirituais, destinados à edificação da igreja. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre a variedade de dons, mas a mesma origem no Espírito Santo. Este capítulo explorará os diversos dons espirituais, como falar em línguas, profecia, cura, entre outros, e discutirá como esses dons são manifestados e utilizados dentro das comunidades cristãs. Capítulo 7. O fruto do Espírito. Além dos dons, o batismo no Espírito Santo é essencial para produzir o fruto do Espírito na vida dos crentes.
conforme descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Este capítulo abordará cada aspecto do fruto do Espírito como sendo amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade e fidelidade, mansidão e domínio próprio e como essas qualidades são cultivadas através da vida no Espírito. Capítulo 8. Desafios e controvérsias. O conceito de batismo no Espírito Santo não é isento de controvérsias e desafios. Diferentes interpretações teológicas e práticas têm causado divisões e debates significativos entre as denominações. Este capítulo investigará algumas das principais controvérsias, como a necessidade e a evidência do falar em línguas, e discutirá como diferentes grupos cristãos entendem e praticam o batismo no Espírito. Capítulo 9. Batismo no Espírito Santo na história da Igreja. Este capítulo fará um retrospecto histórico, observando como a compreensão e a prática do batismo no Espírito Santo evoluíram desde a Igreja primitiva até os movimentos pentecostais e carismáticos modernos. Analisaremos momentos-chave como o avivamento e outros movimentos que enfatizaram a obra do Espírito Santo na vida da Igreja. Capítulo 10. Guias práticos para buscar o batismo no Espírito Santo. Este capítulo oferecerá orientações práticas para aqueles que desejam buscar o batismo no Espírito Santo. Incluirá recomendações para oração, meditação na palavra, submissão na comunidade de fé e como se preparar para receber e viver sob a influência do Espírito Santo. Vamos continuar expandindo a discussão sobre o batismo no Espírito Santo com mais capítulos que exploram diferentes dimensões e implicações desta experiência espiritual. Capítulo 11. O papel do Espírito Santo na oração. Este capítulo abordará como o Espírito Santo intercede pelos crentes em oração, conforme descrito em Romanos 8, 26 e 27, onde o Espírito ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Exploraremos a dinâmica da oração no Espírito e como isso pode aprofundar a comunicação dos crentes com Deus, fortalecendo sua fé e dependência dele. Capítulo 12. Crescimento espiritual e santificação. Aqui discutiremos o papel do Espírito Santo no processo de santificação, ajudando os crentes a crescerem em conformidade com a imagem de Cristo. Este capítulo explorará como o batismo no Espírito Santo pode iniciar uma transformação profunda no caráter e no comportamento do cristão, promovendo um estilo de vida que reflete os valores do Reino de Deus. Capítulo 13. Unidade e diversidade na Igreja. O batismo no Espírito Santo também desempenha um papel crucial na promoção da unidade dentro da diversidade da Igreja. Este capítulo examinará como o Espírito Santo capacita os crentes de diferentes culturas, idiomas e denominações a formarem um só corpo em Cristo, focando na colaboração e no respeito mútuo apesar das diferenças. Capítulo 14. Discernimento espiritual e guerra espiritual. O batismo no Espírito Santo é essencial para o discernimento espiritual, capacitando os crentes a identificarem a verdade de Deus em meio a enganos e falsas doutrinas. Este capítulo tratará da importância de estar armado com os dons do Espírito para enfrentar as batalhas espirituais que os cristãos encontram em sua jornada de fé. Capítulo 15. Impacto do Espírito Santo na evangelização. Finalmente, este capítulo enfocará como o batismo no Espírito Santo empodera os crentes para a obra de evangelização. Discutiremos como o Espírito Santo não apenas capacita os indivíduos com ousadia e palavras adequadas, mas também como opera sinais e maravilhas que acompanham a pregação do Evangelho, contribuindo para a expansão do reino de Deus na terra. Capítulo 16. A experiência do Espírito Santo nas Escrituras. Este capítulo examinará como diferentes personagens bíblicos experimentaram o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento com profetas como Elias e Ezequiel, até o Novo Testamento com os apóstolos e a Igreja primitiva. Analisaremos como estas experiências diferem ou se assemelham ao batismo no Espírito Santo prometido por Jesus e vivenciado pelos primeiros cristãos. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta história sobre o batismo no Espírito Santo? Comente aqui no nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e fiquem com Jesus. Amém.